Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Vamos aqui em mais um trechinho do livro de Atos, capítulo 20. Eu vou ler de novo o versículo 7, que nós falamos ontem, e vou até o 12. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, porque a vida ou a alma ainda está nele. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Olha aqui, bacana esse relato, né? Eu estou procurando aqui um termo para falar para vocês, né? Mas que relato bacana que foi dado aqui nesse trecho, né? Nós vemos aqui então que era um domingo, nós vimos ontem, era um domingo, Paulo ia pregar, teve a ceia do Senhor, né? Muito provavelmente aqui eles estavam já entrando pela noite. Paulo prolonga o seu discurso até meia-noite. Já tinham se passado muitas horas de Paulo estar discursando, pregando, né? Diz que era um cenáculo muito bem iluminado. Um cenáculo é uma sala nos andares superiores, né, do prédio. E a gente viu aqui que era um prédio pelo menos eles estavam no terceiro andar do prédio, né, daquela construção. Um salão muito iluminado. E aqui um jovem chamado Eutico. Bom, muito bem, né? Diz aqui que era um jovem, era um rapaz chamado Eutico, né? A palavra Eutico significa feliz, afortunado, né? E é interessante porque tem alguns estudiosos que relacionam Eutico com um outro nome da Bíblia, Tíquico. Alguns dizem que Eutico e Tíquico são a mesma pessoa, outros dizem que não é a mesma pessoa, né? Bom, não importa. O que importa é o que nós estamos vendo aqui. O que acontece é que um rapaz, ele caiu do terceiro andar, vencido pelo sono, e caiu e morreu. Porque aqui tem duas coisas interessantes. Aqui no versículo 9, diz que ele foi levantado morto, certo? E a segunda coisa interessante é que quem está narrando os fatos é um médico. Então Lucas, ele era médico e ele atesta que o menino morreu. Ele caiu do terceiro andar, vencido pelo sono, e morre. Aí vem um outro versículo aqui, o versículo 10, que diz que então parou-se tudo, Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e o abraçou. Aqui tem um relato muito importante, muito importante. Por quê? Porque se nós voltarmos ao Antigo Testamento, nós vamos ver, por exemplo, Elias, quando ressuscitam o jovem, ele se inclina sobre a criança, o abraça, né? Faz a mesma coisa aqui, é a mesma atitude de Elias, de Eliseu, né? O que aqui está querendo identificar? Está querendo identificar os apóstolos com os profetas do Antigo Testamento,
certo? Pessoas que são escolhidas por Deus, separadas por Deus e que são dotados de dons de operação de maravilhas. Isso aqui, o que aconteceu, Deus estava endossando que Paulo era chamado, era um apóstolo, né? Ele estava indo no nome do Senhor, era alguém comissionado por Deus, porque a palavra do Senhor diz, a palavra do Senhor diz, né, que essas maravilhas aconteceriam, né? E também lá em Mateus, quando Jesus chama os apóstolos, diz ali do comissionamento de poder sobre eles, de cura de enfermidades, de expulsão de demônios, né? E quando Paulo, muitas vezes nas suas epístolas, ele tem que defender o seu apostolado, uma das defesas dele é exatamente isso, né? Essa operação de milagres e maravilhas que acompanhavam os apóstolos, obrigatoriamente. Obrigatoriamente tinha alguns pré-requisitos do apostolado. E esse era um deles. Então, quando Paulo desce, né, e ele fala, olha, ele não morreu. Jesus fez isso com a filha de Jairo também. As pessoas até riram de Jesus, porque a menina estava morta. E ele disse assim, não chorem porque a menina não está morta, ela dorme, né? Ou seja, Jesus opera um milagre e traz a menina à vida. E é a mesma coisa aqui que Paulo faz, da mesma forma como Jesus fez, da mesma forma como Elias e alguns profetas, Eliseu, também assim o fizeram. Nós vimos Pedro fazendo isso também, né, deitando inclinando-se sobre a pessoa, abraçando, né, e aí a vida voltando ali. Então, o que está querendo mostrar aqui, o foco central desta passagem, não é que Paulo falava muito, que pregou muito, isso ou aquilo, mas é a confirmação da chamada de Paulo, né? Aí nós vemos então que daí ele volta, ele sobe, parte o pão, eles participam da ceia e Paulo prossegue. Ele prega até o romper do outro dia, até o sol nascer do outro dia. Ele pregou a noite inteira, a madrugada inteira, né? Era um homem que tinha muito conteúdo, né? Então tinha o que falar. E aí termina aqui dizendo, então, essa passagem volta ao foco. Então conduziram vivo o rapaz, e todos se sentiram grandemente confortados. Isso trouxe muita segurança. Por quê? Por causa do sinal. Do sinal. Sabe, meus irmãos, é isso que é muito importante se ver na vida de um homem, de uma mulher de Deus. Os sinais de Deus na vida dessas pessoas. Não é nem tanto o que elas falam, mas o que elas são. Isso é importante. Estes sinais, o testemunho, a operação de Deus através da vida das pessoas. Isso que tem que endossar, né, a autoridade e a autorização de Deus na vida das pessoas. É isso que nós precisamos olhar, esses frutos, porque Jesus disse, conhecereis a árvore pelos seus frutos, ok? Então a gente aprende aqui mais uma muito interessante com Paulo, né? Com a atuação de Paulo através das pessoas. Amém, meus irmãos? Amanhã nós voltamos. Paulo está embarcando em Assos e ele vai chegar na cidade de Mileto. E vamos então amanhã prosseguir estudando mais um pouco. Até amanhã, que Deus te abençoe.